Olá pessoal, tudo bem? Sou Walker, 19 de junho, dia de Corpus Christi. Estou passando por aqui para comentar sobre esse boicote que o Congresso Nacional tem feito contra as políticas e contra a tentativa do governo de melhorar a carga tributária no sentido de que as pessoas que têm menos paguem menos impostos e as pessoas que têm mais paguem mais impostos. Essa semana, o Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente da República, causando um enorme prejuízo para a classe trabalhadora e mais despesa para o governo. E não é só isso que acontece. O governo tem uma proposta de isentar quem ganha até R$ 5.000 de imposto de renda e quem ganha de 5 a 7 paga menos imposto de renda, para que a base das pessoas, da massa de trabalhadores, pague pouco ou nenhum imposto de renda. Mas para isso, aqueles que ganham fortunas, grandes fortunas, que ganham lucros de dividendos acima de R$ 50 mil mês, paguem um pouquinho. Mas o que faz o Congresso comandado pelo Centrão, que há muito tempo já está comandando, mas isso se agravou mais ainda depois do golpe de 2016, que o Centrão não permite que se faça justiça no Brasil, principalmente justiça tributária. E a minha preocupação é que falar o Congresso e o Centrão é algo muito abstrato, como é feito na Globo News ou em outros canais, dizendo, o Congresso, os políticos, os deputados boicotou a política, a tentativa do governo de fazer justiça tributária, cobrar menos das pessoas que ganham menos e cobrar mais das pessoas que ganham muito mais. Nós temos que fazer a seguinte distinção: não basta dizer o Congresso, não basta dizer o Centrão, os políticos, os deputados, os senadores. Nós precisamos dar nome. Quem comanda o Centrão, que boicota a política, a tentativa da política tributária do governo justa, é o Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Nicolas Ferreira, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, entre outros. Desde o golpe de 2016, que o Centrão ocupa tanto a cadeira da presidência do Senado quanto a cadeira da presidência da Câmara. E o governo que estiver de plantão não consegue fazer nada sem dialogar e dar alguma coisa para eles. E eles querem comandar o orçamento cada vez mais. Em vez do governo, que tem o direito privativo de executar o orçamento, a Câmara e o Senado que quer executar, para pegar dinheiro para o orçamento das emendas dos parlamentares. E o que acontece quando o governo faz uma tentativa de criar uma justiça tributária, de cobrar menos dos trabalhadores, por exemplo, isentando quem ganha até 5 mil de não pagar imposto de renda, e de quem ganha de 5 a 7 pagar um pouquinho menos, e em compensação quem ganha 50 mil por mês de lucros de dividendos paga um pouquinho mais. Quem sabota essa política, essa tentativa do governo de fazer isso, é o Centrão, comandado por nomes que têm endereço e nome. Está lá, na presidência da Câmara, o endereço, e chama Hugo Mota. Isso, todos os seus comandados. É Eduardo Cunha, através de sua filha. É Rodrigo Pacheco, é Davi Alcolumbre, é Arthur Lira, é Sóstenes Cavalcantes, é Nicolas Ferreira. Quem se opõe ao governo se opõe especificamente para deter
a tentativa do governo de criar justiça tributária para os trabalhadores, porque eles não querem que o governo tenha um discurso amanhã na eleição de quem isentou. Para isso eles prejudicam o trabalhador. E ao mesmo tempo eles não querem permitir que os caras que financiam a campanha deles, que são os grandes conglomerados econômicos, os grandes bancos, o grande capital, os caras que financiam, paguem um pouquinho mais de imposto. Um pouquinho mais. Eu não estou falando do dono da padaria, dono do mercado, dono de uma transportadora pequena. Estou falando de grandes grupos econômicos. Então é preciso ter noção. Quando for votar, o trabalhador precisa saber que aquele cara que vai lá pedir voto para ele, com discurso de religião, com discurso de moralidade, de que vai cuidar da violência, para que ele consiga ganhar o voto do trabalhador, quando ele vai lá para o Congresso, ele não trata disso não, ele trata de trabalhar contra os interesses do trabalhador. E como é que a gente esclarece isso? A gente precisa contrapor essa informação, por exemplo, a Globo News noticia, o Congresso, o Centrão, os deputados do Centrão sabotaram o pacote do governo de criar justiça tributária, criaram despesas adicionais absurdas contra o governo, derrubando os vetos do presidente Lula. Mas não diz quem são os deputados que são do Centrão, do Congresso, os políticos. É preciso dizer os nomes dessas lideranças que eu já disse. Tem que ter nome para que o trabalhador seja informado e não fique uma coisa abstrata. Porque historicamente, há milênios, as pessoas carregam o senso comum. Os políticos são todos ladrões, os deputados não estão interessados no povo. Mas isso é muito vago, muito abstrato. É preciso incorporar a crítica ao nome. É o deputado X do partido X. Por exemplo, o Gilberto Kassab, secretário de Tarcísio de Freitas, que comanda o PSD, que tem vários deputados na casa, acho que a maioria dos deputados, que fez vários prefeitos nas últimas eleições, que quer ganhar a eleição para o seu partido para a presidência da República em 2026, comanda o Centrão. É um dos que comanda o Centrão. Tem nome, Gilberto Kassab. Só vota interesse do governo naquilo que eles acham que não vai prejudicar os donos do grande capital e se o governo dá alguma coisa para eles. Eles já se apropriaram do orçamento que deve ser praticado e executado pelo governo. E ao mesmo tempo eles ainda sabotam as tentativas do governo de criar justiça tributária no país. Mas então não basta o jornalista da Globo News, o jornalista de um outro canal qualquer, dizer o Centrão sabotou, os deputados sabotaram, o Congresso sabotou, mas não diz o nome. É preciso dizer o nome. Para isso a gente precisa fazer uma comunicação efetiva de informar o trabalhador. É uma comunicação de guerrilha. Eu falo com 2, outro fala com 3, outro fala com 5, até que a comunicação se efetive. Para o trabalhador escolher em quem ele quer votar. Eu quero votar no deputado do Centrão que prejudica meus interesses. Ok. Parece um contrassenso. Mas é uma escolha. Mas ele precisa saber que aquele deputado que vai lá dizer para ele que está lutando pelo interesse dele, contra a violência, pela justiça, por Deus, aquele deputado, na verdade, está mentindo para ele no palanque. Porque quando ele chega no Congresso Nacional, ele vota contra os interesses desse trabalhador. Mas para isso o trabalhador precisa saber. E como é que ele precisa saber? Através da comunicação, de rede, de guerrilha. Porque através da mídia tradicional, ele não consegue se comunicar.
ser informado. E não venha dizer e não acreditar que as redes sociais, porque o deputado, o trabalhador tem celular e internet, que ele vai estar bem informado. Não está, porque as redes sociais mais desinformam do que informam, porque ela produz para essas pessoas desinformação através de entretenimento, cria a cortina de fumaça para deseducar o trabalhador, porque as redes sociais prestam serviços a quem paga para elas, e quem paga para elas é quem tem grana, grande capital. Então, os instrumentos que vêm através das redes sociais, os meios que vêm, que trazem a informação, são todos dominados pelo grande capital. Por isso é preciso fazer uma comunicação de guerrilha. Guerrilha não é uma coisa ruim, é uma estratégia de comunicação ponto a ponto, pessoa a pessoa, para que a informação chegue ao trabalhador. Porque o trabalhador não pode mais ter consciência quando ele vai votar para presidente e para deputado ele não fazer essa mesma análise. Veja que o trabalhador, quando vota para presidente da República, costuma ter consciência. E não tem essa mesma consciência quando vota para deputado, porque ele não sabe, é desinformado da importância de um deputado no processo da justiça social, econômica e tributária. Carrega um discurso moralista, entre outros que eu não quero entrar aqui. O importante é informar o trabalhador e da importância do Congresso Nacional. Senão o Brasil vai estar sempre travado em um executivo que quer executar uma política que vai ao encontro dos interesses da população contra um Congresso dominado pelo Centrão que vota de encontros aos interesses da população. Nós temos que nos comunicar melhor e esclarecer essa comunicação como ela precisa ser feita. Dar nome às pessoas que comandam o Centrão, a direita, que boicotam os interesses dos trabalhadores no Congresso Nacional. E não só no Congresso, do lado de fora do Congresso Nacional também. Os líderes políticos que comandam os deputados que estão lá dentro. Bom fim de semana, bom restinho de feriado.